E aí pessoal, hoje vou fazer uma apresentação compilada referente ao conteúdo de orçamento público. Nesse vídeo vou falar sobre a legislação que dá suporte ao orçamento programa, as características do orçamento tradicional, as características do orçamento programa, do orçamento clássico, do orçamento de base zero, do orçamento funcional, do orçamento incremental. E também eu vou falar sobre os conceitos de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. Pessoal, eu elaboro mapas mentais específicos para concursos e se vocês tiverem interesse que sejam elaborados mapas mentais específicos para as suas necessidades, cliquem no link fixado no comentário para mais informações. Em relação ao conteúdo desse vídeo, os mapas mentais aqui apresentados serão disponibilizados na aba comunidade do canal com link no comentário fixado desse vídeo, à medida que for sendo publicado. Bom, vamos para o conteúdo. Então, o orçamento programa foi sendo instituído aos poucos, ou seja, gradativamente. Começou pela Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1966, dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, assim como da outras providências. Daí veio a Constituição Federal de 1988, que instituiu o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, e trouxe novas regras para a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Isso em 2000. Foi instituído a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Então, agora eu vou falar sobre as características do orçamento tradicional. Bom, as principais características do orçamento tradicional são: o processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e de programação. Além disso, a alocação dos recursos visa a aquisição de meios. Outra característica é que as decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista a necessidade financeira das unidades organizacionais. E, na elaboração do orçamento, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Ademais, a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis da gestão. Outra característica é que os principais critérios classificatórios são as unidades administrativas e elementos. Além disso, inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados. Por fim, o controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legislação no cumprimento do orçamento. Agora eu irei falar sobre as características do orçamento programa. Bom, as principais características do orçamento programa são: o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. A alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. Além disso, as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis. Outra característica é que na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. Além disso, observa-se que a estrutura do orçamento está voltada para aspectos administrativos e de planejamento. Outro ponto é que os principais critérios de classificação são funcional programático. Há também a utilização sistemática de indicadores e padrões de medição de trabalho e dos resultados.
e, por fim, ao controle e à efetividade das ações governamentais. Bom, em seguida eu vou apresentar o tema sobre orçamento clássico. No caso do orçamento clássico, a ênfase é no objeto do gasto. Ele é um instrumento de controle do poder executivo pelo poder legislativo e serve para que este poder saiba o que o executivo está gastando. Por exemplo, se ele está gastando com mesa, com cadeira, papel, obra de construção de escola, medicamentos, pagamento dos contadores da prefeitura, entre outros. A ênfase é em detalhamento da despesa, que é o objeto do gasto, em princípios e normas contábeis e aspectos legais. Não há preocupação com eficiência, eficácia ou efetividade. Agora eu vou falar sobre o conteúdo a respeito do orçamento de base zero. Bom, o orçamento de base zero é uma espécie de orçamento-programa. Assim, ele se preocupa em mudar a realidade social, econômica e cultural da população ao qual ele serve. A mudança da realidade com características duradouras é a denominada efetividade, e essa é a ênfase do orçamento de base zero. A diferença para o orçamento-programa ocorre na técnica de estimação dos gastos. No caso do orçamento de base zero, todos os programas iniciam e terminam no exercício financeiro, fazendo que a cada exercício financeiro todos os recursos sejam solicitados como se fossem sempre novos recursos. É como se não houvesse continuidade, fazendo com que tudo seja estimado do zero a cada ciclo. Essa técnica orçamentária apresenta também características de eficiência e de eficácia, conceitos esses que serão detalhados posteriormente nesse vídeo. Bom, agora eu vou falar sobre o orçamento funcional. O orçamento funcional, também chamado de orçamento de realização ou de desempenho, apresenta ênfase na eficácia, conceito que também será apresentado posteriormente. Essa técnica orçamentária visa a controlar o que o Poder Executivo faz e se ele faz direito. Por exemplo, não basta se gastar com a obra da escola, é necessário na realidade, abrir 800 vagas para alunos do ensino fundamental. Portanto, há um objetivo, que no caso é o de abrir as 800 vagas para os alunos nas escolas, e o alcance desse objetivo é a dimensão da eficácia aqui tão falada. Então, diz que uma ação foi eficaz se ela cumpriu o objeto estabelecido. Note que não há macro aspectos de mudanças de realidade, por exemplo, erradicar o analfabetismo, ou seja, de planejamento no orçamento funcional. Agora eu vou falar sobre o orçamento-programa. Bom, o orçamento-programa é aquele em que se planeja a mudança da realidade, como por exemplo, erradicar o analfabetismo, e em torno dessa mudança de realidade ou programa se elabora os objetivos e metas, como exemplo já citado aqui, a construção das 800 escolas. A ênfase desta técnica é a efetividade, ou seja, a mudança de realidade econômica, social e cultural a longo prazo. Também há aspectos de eficiência e eficácia, mas não são sua ênfase. O orçamento-programa é, portanto, um plano de trabalho de governo de forma a refletir a ideologia política do partido dominante na mudança da realidade de uma determinada população e é expresso em objetivos e metas vinculados a ações e recursos para a sua consecução. Bom, agora eu vou falar sobre o orçamento incremental. O orçamento incremental é um contraponto ao orçamento de base zero. Enquanto no orçamento de base zero tudo começa do zero, aqui nada começa do zero, só se incrementa. Portanto, consiste em se fazer ajustes marginais nos quantitativos projetados para o exercício financeiro seguinte, baseando-se no quantitativo do ano anterior. Agora eu vou falar sobre o conceito de eficiência. A eficiência é definida como a relação entre os produtos, ou seja, bens e serviços gerados por uma atividade, e os custos dos insumos empregados para produzi-los em um determinado período do tempo, mantido os padrões de qualidade. Essa dimensão refere-se ao esforço do processo de transformação de insumos em produtos.
Em seguida eu vou falar sobre o conceito de eficácia. Bom, a eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas referentes a bens e serviços em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. Diz respeito se aquilo que foi traçado como meta foi cumprido, sem levar em consideração os custos envolvidos. Agora eu vou falar sobre o conceito de economicidade. Bom, a economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se, portanto, à capacidade de uma instituição de gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. De certa forma, a economicidade se confunde com o conceito de eficiência. Bom, finalizamos o conteúdo desse vídeo, vou falar sobre o conceito de efetividade. A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa em termos de efeitos sobre a população-alvo e os objetivos pretendidos, traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção. Dessa forma, uma ação é efetiva quando gera uma mudança, ou seja, um impacto na sociedade. É isso aí, pessoal. Posteriormente darei continuidade a esse tema. Se inscreva no meu canal para mais informações relacionadas à gestão, empreendedorismo, inovação, marketing digital e conteúdos de concursos relacionados a esses temas. Lembrando, pessoal, que eu elaboro mapas mentais específicos para concursos e se vocês tiverem interesse que sejam elaborados mapas mentais específicos para as suas necessidades, cliquem no link fixado no comentário para mais informações. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.